paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Para nós é uma alegria que registramos estar nesse evento com a participação de amigas e amigos de lugares diversos desse grande país. Por isso saudamos a todos os internautas, aqueles que nos veem pela FEB TV, saudamos aqueles que compõem a mesa e nos prestam a colaboração com as preces e as vibrações, a fim de que este momento seja auspicioso e prazeroso para todos nós. Aqueles eram dias de aflição. Todos permaneciam tensos diante dos burburinhos que se espalhavam pelas ruelas das cidades circunvizinhas. Todos esperavam, ante as majestosas lições e os grandiosos exemplos, que as turbas odiosas buscassem empreitá-lo, na tentativa de prendê-lo por qualquer motivo, já que há tempos fariseus, saduceus incomodavam-se com as palavras daquele homem. Ele permanecia tranquilo. Entretanto, sabia que aqueles que o seguiam precisavam do seu auxílio e da sua compreensão. Era no final de uma tarde que ele se reunia pela última vez com o Colégio Galileu. Todos sabiam, porque sentiam que o futuro dos dias seguintes, das horas que haveriam de suceder àquela, seriam de grande tristeza. Parecia que o ar lhes tocava de forma diferente, mas ele os animava. Já havia lavado os pés daqueles que haveriam de dar continuidade ao trabalho de amor e de esperança para o mundo. A ceia havia sido distribuída por ele mesmo, para que, comendo do pão e bebendo do vinho, pudessem lembrar daquele instante como um momento grandioso, onde, muito embora as horas ledas se aproximassem, o amor, a compaixão, o sentimento de companheirismo fosse o marco daquelas horas tão importante para todos. Todos sabiam da peregrinação daquele homem extraordinário. Eram capazes de lembrar das parábolas, das vezes que ele falou do amor a Deus, com todas as forças, de todo o espírito, de todo o coração, com todo o sentimento. Ao próximo, as parábolas, o bom samaritano, o contato,
com Zaqueu, com Bartimeu, com Miriam de Migdol. Todos se lembravam de Lázaro, mas também daqueles que os nomes não foram registrados, mas foram curados da lepra, muito embora soubessem que apenas um voltou para agradecer. Imaginamos como se sentiam os discípulos naquele instante. O que poderia dizer o Mestre para que o ânimo se reerguesse, senão mostrá-los que o caminho do amor é o caminho de um sacrifício interno. Ele percebia ali o medo, ainda que disfarçado de coragem nas palavras de Pedro: Senhor, eu estarei contigo até o fim. Mas o galo haveria de cantar 3 vezes. As moedas de ouro já pareciam fazer a zoada ao tocá-las umas nas outras, na mente inquieta de Judas. E ele não julga e não condena ninguém. Pelo contrário, João registra que nestes momentos graves da existência humana, ele observa cada um em seus olhos e diz: eu vos deixo o último mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Posto que vós sereis conhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Era um momento sublime de convite ao amor. Os problemas, os burburinhos, as dificuldades que eram apresentadas na Judéia, na Galileia, todas apontavam para um vício radical, conforme obtemperam os espíritos superiores a Allan Kardec na questão de número 913. O egoísmo pairava naqueles corações que aparentavam estar cheios de glórias, daqueles que traziam o brasão da águia, daqueles que se corrompiam, muito embora fossem judeus, se vendiam por pequenas moedas, traindo o próprio povo, a própria etnia. Aqueles que já cometiam o peculato, tomando dinheiro de César, a quem Jesus havia ensinado a dar o que era dele. Eram estes os momentos em que se desenhava uma nova proposta, em que se desenhava um plano para a salvação do mundo, para que cada um individualmente pudesse salvar-se de si mesmo, mas que também a humanidade pudesse encontrar a salvação, posto que se corrompia, se aniquilava em guerras, em conflitos, em mentiras, em traições. E assim, poucos imaginavam
que aquele momento em que 12 homens ceiavam com o Mestre Jesus era o prelúdio de um planejamento que mudaria o rumo da história por completo. Mas como acreditar nessas mudanças? Se depois dele encontramos a corrupção, cristãos, como disseram aqueles que nos antecederam nesta tribuna, de perseguidos tornaram-se perseguidores. As cruzadas mancharam de sangue a história da humanidade. Mais de 1 milhão de mortos, assassinados no facão, na espada, no tapume, na flecha. Dezenas de cruzadas buscando a sepultura vazia de Jesus. Aqueles que encontraram na ideia hipócrita de estabelecer uma instituição de perseguição e instituir o teocentrismo, como se o homem precisasse de intermediários para encontrar a si mesmo, para ter o seu contato com Jesus, com o Pai, com os bons espíritos, seus anjos, arcanjos, querubins. Entretanto, são estas instituições que se levantam para se estagnar no topo de uma sociedade onde a base, na Idade Média, era formada por um campesinato de homens e mulheres que sofriam e trabalhavam de forma extenuante para sobreviver. E muito embora a história nos narrasse as dores, as aflições, as pestes, o estado insuportável que aquele sistema nos levou, o homem dá espaço deste teocentrismo hipócrita para um antropocentrismo, afastando-se de forma diametral do pensamento de Deus. Jesus é olvidado como ele mesmo profetizou. Eu vos enviarei um consolador para recordar tudo aquilo que eu ensinei, só recorda porque se esqueceu. Ninguém pode recordar aquilo que não é olvidado. Ele sabia que nós esqueceríamos. Então começamos um périplo, uma viagem de mudanças de paradigmas, em busca de respostas para a salvação do mundo. Se o caminho não estava mais nesta divindade cruenta, só poderia estar na análise da lógica, da razão, tornando agora o centro das atenções o próprio homem, a mulher, o indivíduo, como se Deus fosse apenas uma expressão mitológica, uma ideia fantasiosa, das quais todos nós deveríamos nos afastar, para nos concentrarmos no elemento mais importante da sociedade, que seria o homem. E o amor, novamente, se é apresentado como algo pueril, algo muito próprio dos românticos, algo muito próprio das mulheres,
das crianças, destes que não têm condições de compor as assembleias, que pudessem discutir o futuro da nação, a salvação dos homens. E o império da razão, e o império da filosofia, da lógica, nos conduziu a quadros onde a lógica parece ter fugido, envergonhada. Porque as duas grandes guerras, iniciadas, a primeira com o estopim do assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Depois, as tropas de Adolf Hitler, marchando em direção à Polônia, nos trouxeram um saldo negativo de mais de milhões de mortos, mais de 50 milhões de almas que se despediram do orbe terrestre, em razão do ódio, em razão da falta de Deus. Então, a pergunta continua. E os homens ainda questionam-se, buscando alternativas. E neste materialismo dialético, histórico, do qual o século XIX foi marcado, as propostas e sugestões de natureza econômica, de natureza política, se apresentaram como alternativas importantes para a salvação do mundo. E então o mundo foi polarizado e as guerras voltaram. Guerras frias, sangrentas, sujas, imundas, onde, em nome do mercado consumidor, crianças foram assassinadas. Chegamos ao momento que intitulamos de pós-modernidade. E esses números ainda nos são assustadores. De acordo com a FAO, 16 mil crianças morrem esfaimadas por dia. Morrem de fome. Do homem que ergueu a razão, a lógica, como os seus deuses. Nos últimos 30 anos, de 1980 a 2010, quase 1 milhão de pessoas sucumbiram por armas de fogo em nosso país. No ano de 2010, 38 mil pessoas padeceram por homicídios e suicídios, por armas de fogo, nas terras do Cruzeiro do Sul. Enquanto isso, os conflitos de Angola, da Chechênia, não chegaram a matar mais de 25 mil e já são números assustadores. E nós nos perguntamos, o que podemos fazer para salvar a nós mesmos? Salvar a humanidade. É necessário fazer como fazem os médicos diante de uma doença nova. É preciso buscar a causa, mas a causa das causas. O paciente zero, aquele que contaminou a todos. É necessário nós buscarmos o que de fato nos induz a esse estado de selvageria, de barbárie,
que nos tornou lobos de nós mesmos. E eis que os Espíritos dizem ao ínclito codificador em O Livro dos Espíritos: se nós procurarmos por detrás de todas as causas, de todos os vícios, de todas as imperfeições, fatalmente encontraremos o egoísmo. Este sentimento onde o ego é colocado em uma posição de privilégio. Deixamos a doutrina de Cristo ou cristianismo para nos submetermos à doutrina do ego ou do egoísmo, para pensarmos primeiro em nós e pensarmos menos no outro. Na verdade, se nós analisarmos todas as violações de direitos humanos já registradas na história da humanidade, por detrás de todas elas encontraremos o egoísmo que nos faz pensar individual e coletivamente de que a nossa etnia é mais importante do que a outra, do que o nosso gênero é mais importante do que outro, de que aqueles que tiveram a oportunidade de reencarnarem na condição de pessoas com deficiência teriam menos valor do que aqueles aparentemente saudáveis, de que aqueles que nasceram na raça X, negros, seriam menos importantes, sempre pensando primeiro sob uma ótica egóica, egotista, egocêntrica, egoísta. É o mal de todos os males. É onde nós percebemos a nossa relação de pessoa a pessoa, dentro das instituições, desde as instituições familiares até aquelas mais complexas, onde o companheiro abandona a sua família, inicialmente em nome do amor para consociar-se com outro, mas lá ele alimenta esse ego. E os conflitos se estabelecem porque cada um passa a pensar mais em si do que no outro. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, estes mensageiros de luz nos trazem uma reflexão que eu reputo como uma das mais profundas a respeito do egoísmo, porque eles nos dizem o choque que temos com o egoísmo do outro, ao nos depararmos com o outro que pensa mais em si do que nos outros, e por conseguinte do que conosco, nos fomenta a nos colocar em uma posição defensiva, portanto, em uma posição também de egoísmo. Dizem esses espíritos que estas instituições, essas estruturas nossas de escolarização, as nossas estruturas estatais, as instituições de toda sorte, são todas fundamentadas no egoísmo, razão pela qual é tão difícil nos libertarmos. É tão difícil pensarmos mais no outro do que em nós mesmos. Porque se pensássemos também no outro, ou mais no outro, não teríamos os quadros tristes que encontramos. Há pouco tempo, a revista Exame.com realizou uma pesquisa para saber do nível de materialismo das sociedades no mundo. E então ela estabeleceu uma frase paradigmática.
Eu julgo o meu valor por aquilo que eu possuo. E com essa frase, ela buscou entrevistar milhares de milhões de pessoas no mundo inteiro, para saber se as pessoas concordavam ou não concordavam com essa frase. Interrogaram chineses, turcos, vietnamitas, norte-americanos, brasileiros, e o resultado foi assustador. O Brasil é o 5º país mais materialista do mundo, onde as pessoas se julgam pelo que possuem, pelo que são capazes de adquirir, porque estamos mergulhados em um mundo consumista, um consumismo selvagem, onde o supérfluo é transformado em necessário, onde nós nos preocupamos mais com a necessidade de trocar de carro, de casa, onde nós temos a necessidade de ter a roupa de marca, o telefone do ano, a melhor marca, e passamos por aqueles que sucumbem na amargura do esquecimento, que dormem sobre os bancos das praças, como se eles fossem visíveis. As nossas mesas marcam fartura, enquanto o sofrimento, ele deambula por aí, livre, à vontade, visitando os corações esquecidos, sem que isso não nos incomode, sem que isso não nos deixe aturdidos. Meu Deus! E os Espíritos saem, eles nos dizem, nesta obra que nós homenageamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mendigando a nossa atenção, para que nós percebamos que a fome, que a tristeza, que o frio, que a solidão, elas circulam ao nosso redor, imperceptíveis, fazendo vítimas todos os dias. E com que nós nos importamos? Estamos entorpecidos. Estamos, de alguma forma, mergulhados em um nevoeiro de ilusão. E precisamos despertar o quanto antes. Por isso a preocupação do codificador, ao indagar na questão 914, como o egoísmo, como um sentimento próprio da natureza humana, poderá ser extirpado. E os Espíritos nos dizem, é necessário reformar as instituições humanas. E como precisamos? As instituições estão sustentadas nessas bases egóicas. Observamos o nosso sistema eleitoral. Ele é completamente egocêntrico, falsamente coletivo. As pessoas pensam em si mesmas, querem um cargo político, mas não pensando no povo, nas pessoas. E assim, nas palavras do nosso querido Divaldo, nós compreendemos algumas coisas, como fazem falta 300 genes de pessoas que só pensam em si mesmas. Como nós
Estamos sustentados em um sistema educacional egóico, onde as crianças desde cedo são preparadas para um mundo competitivo. Acorde cedo, porque o seu concorrente já levantou. Onde nós não pensamos no outro como aquele que faz parte de um grande todo, como nos propôs a reflexão Edgar Morin, de que somos uma pequena parte, mas quem olha a parte deve ver o todo. Quem olha Maria não deve olhar apenas Maria, mas deve olhar a humanidade atrás de Maria. E quem olha a humanidade inteira precisa ver Maria, precisa ver João, precisa ver todas essas partes. Neste complexo de construção de um sentimento de salvação da humanidade de nós mesmos, precisamos repensar valores. Essas instituições precisam ser reformadas a partir daquela mais básica, que indiscutivelmente é a família. Ela reflete nas demais instituições os valores que são repassados aos reencarnados, às nossas crianças, aos nossos jovens, que se tornarão as gerações futuras e que haverão de construir bases novas, porque alguns edifícios precisam ser derrubados. Não há como reconstruí-los de tão perniciosos em que eles se encontram. É necessário que sejam derrubados para que novas paredes sejam levantadas, novas estruturas sejam feitas, novos alicerces sejam construídos, para que a esperança que temos na humanidade não se perca. Mas como? Como chegar a esse nível? Se esse egoísmo está dentro dos homens, pergunta Allan Kardec aos espíritos. E eles dizem: o egoísmo está nos homens, mas pela lei da reencarnação, eles se desfazem do egoísmo como se desfazem de todas as impurezas. Porque a lei do progresso nos conduz a toda a perfeição que nos é suscetível a alcançar. Então o egoísmo é próprio do homem de hoje, mas não é própria da humanidade que se transforma, que se modifica, que melhora a cada dia. Por isso o nosso sentimento é sempre de esperança, de otimismo, jamais desse pessimismo que também campeia por todos os lados. E quando nós observamos figuras esperançosas, a exemplo do Cândido Francisco Xavier, o amor que fez brilhar as Minas Gerais, mas que também fez brilhar o Brasil, fez brilhar o mundo. Não precisou de prêmio Nobel da Paz para ser um mensageiro da paz, porque Jesus também não recebeu títulos, porque o mestre também não teve posições diferenciadas em sinagogas, em templos. Pelo contrário, foi levado para a cruz. Então, está ali o Chico, como grande exemplo de amor. Divaldo Pereira Franco, resgatando milhares de almas no bairro de Pau da Lima, em toda Salvador, em toda a Bahia, em todo o país, em todo o mundo, levando a mensagem de esperança,
aos rincões dos 7 continentes. Madre Teresa de Calcutá, que se fez um símbolo do amor. Na Índia, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Irmã Dulce, que brilhou da Bahia para os corações de todos nós, mostrando como devemos agir e que é possível viver como Jesus viveu. E então os Espíritos enchem o codificador de esperança, dizendo: olhai que Jesus envia grandes exemplos, grandes servos, grandes discípulos em todos os tempos. E apenas utilizai a lógica para chegar a uma conclusão. Se é possível, viver o amor, viver a caridade, é possível que haja mais. Porque onde há pode ter 10. Onde tem 10 pode ter 1000. Onde tem 1000 pode ter 1.000.000 de semeadores do amor, da paz, do qual precisamos ter coragem para nos desfazermos dessa couraça, desse medo de termos o nosso orgulho ferido e de nos libertarmos desse egoísmo. É por isso que, interrogados à questão 886, qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Eles respondem por São Vicente de Paula: benevolência para com todos. Que grandeza se resume nesta frase: ser bom para com todos. E isso me recorda a leitura de uma obra da filosofia de todos os tempos, intitulada A República. O diálogo de Sócrates com Polemarco, quando o pensador grego questiona qual o sentido da palavra justiça. E Polemarco responde rapidamente o que conhece: fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. E dali se estabelece um longo diálogo, onde Sócrates chegará à conclusão que a justiça, ela não confabula com o mal, ela só caminha com o bem. Justiça é fazer sempre o bem. E Jesus recorda o pensamento de Polemarco a dizer-nos: aprendestes o que foi dito, amarás o teu amigo, odiarás o teu inimigo. E quando eu me deparo nos dias de hoje, parece que a filosofia polemarquiana ainda está presente em nossos corações. Porque aqueles que nos fazem o bem, lhes fazemos também o bem. Mas aqueles que nos fazem o mal, lhes queremos o mal. E então teorias surgem em todos os cantos. O direito fala de um inimigo do Estado. Inimigo. E se queremos bem aos amigos, aos inimigos, apenas o mal. E me lembro então das lições de Jesus diante da mulher adúltera, que foi arrastada até o patíbulo público, onde haveria de ser processada sumariamente e julgada, apedrejada ali mesmo. E os juízes que arrastaram, porque aqueles sacerdotes estavam investidos na condição de promotores e de juízes ao mesmo tempo, porque apresentavam libelo, mas também haveriam de cumprir com a turba ali presente a condenação que era certa. Esta mulher foi flagrada em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Tu o que dizes? E então ele escreve
na terra. Observa a multidão, fita os olhos de alguns e diz: lance a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Estabelece naquele momento os pródromos dos princípios dos direitos humanos. Inicialmente o princípio da igualdade. Porque se o adultério é um delito, onde o concurso de agentes é obrigatório, onde estava o consorte? Onde estava aquele com quem ela havia praticado este adultério? Porque só ela deveria ser apedrejada. O adultério naquela época era um dos crimes mais bárbaros e mais hediondos, porque feriu o orgulho do povo judeu. Um povo marcado pelo machismo patriarcal. Então era natural o assassinato, o homicídio, fazia parte das leis daqueles povos. Justiniano já havia estabelecido a possibilidade de matar. Nas relações de natureza civil, diante dos débitos, a escravidão. Então matar era algo tão comezinho, mas a traição era o crime hediondo dos crimes hediondos. Porque atingia os valores baixos, pequenos da sociedade da época. Então Jesus defende uma mulher que havia praticado um crime marcado pela hediondez da época e de alguns povos até hoje. Jesus é o primeiro a se colocar contra as penas cruéis, porque a pena de apedrejamento é uma pena cruel. Jesus é o primeiro a fomentar a caridade em relação aos criminosos. Onde uma página belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo é dedicada à caridade aos criminosos. Porque o movimento espírita acolhe as vítimas há tanto tempo com amor. E quantas mães que tiveram seus filhos brutalmente assassinadas não procuraram a mediunidade santificada de Chico Xavier e encontraram consolo da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. Não existem vítimas nas leis da vida. É necessário que o escândalo venha, mas ai por quem o escândalo vier. O nosso querido Raul Teixeira, certa vez, em uma palestra, em uma conferência, logo após a tragédia das Torres Gêmeas, confessava-nos que orava pelas vítimas daquele ato terrorista do World Trade Center. E Camilo se aproximou e perguntou: você esqueceu de orar pelos algozes? Não, mas eu ainda vou orar. Ele respondeu: vai, porque eu vim aqui avisar. E depois eles estabeleceram um diálogo. As vítimas quitaram-se com débitos do passado. Porque ninguém morre em tragédias por caprichos de Deus. Todos nós trazemos as marcas dos nossos erros. Entretanto, aqueles que causaram a tragédia marcaram a si mesmo com débitos atrozes. São eles os doentes. As vítimas, se não alimentarem ódio contra os seus algozes, libertaram-se, quitaram-se com a lei, mas os algozes se comprometeram. São eles os doentes. E Jesus veio para os doentes e não para os sãos. E então somos chamados a uma profunda reflexão de quem são os doentes.
Por isso precisamos ser bons para com todos. Ele estabelece as bases desses direitos humanos e chega a elencá-los, antecipando as principais cartas internacionais, as principais declarações de direitos humanos no mundo inteiro, de 1789, as mais próximas dos dias de hoje, a dizer: bem-aventurados estes que estão à minha direita, porque eu tive fome e me deste de comer. Direito humano à alimentação, que só chegou à nossa Constituição Federal há pouco tempo, por meio de uma emenda. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste, o direito humano à dignidade de estar vestido, e com dignidade, de forma adequada, e não aos farrapos, maltrapilhos, sujos, imundos. Direito à dignidade. Eu estive só e tu me fizeste companhia. Eu estive ao léu, tu me deste moradia. Eu estive doente, foste me ver. Direito humano à saúde. Eu estive preso e foste me visitar. É tão fácil, muito embora difícil, visitar a mãe que perdeu um filho. Porque a doutrina espírita lhe apresenta o consolo da imortalidade da alma. Mas é muito mais difícil visitar o algoz. Isso me recorda uma passagem da obra Paulo Estevão, psicografada por Francisco Cândido Xavier, autoria de Emmanuel, em que num diálogo ímpar, Paulo conversa com Pedro e faz uma pergunta profunda: Pedro, por que tu caminhas ao lado dos fariseus? E ele responde: Paulo, é a única forma que eu tenho de lhes mostrar Jesus. Falamos mal dos fariseus, dos saduceus dos dias de hoje. Odiamos os políticos corruptos, odiamos os criminosos, odiamos os réprobos sociais. Mas Jesus nos convida ao amor. Jesus nos convida a caminhar ao lado dos fariseus, porque ele foi visto ao lado dos publicanos, ao lado dos ladrões, ao lado das prostitutas. Ele foi visto ao lado dos doentes sociais. Ele confabulou com Pôncio Pilatos. Não se negou a responder às perguntas de Nicodemos, o doutor da lei. Precisamos estabelecer essa nova ordem de amor, a que Mohandas Karamchand Gandhi nos ensinou. A não violência é o melhor caminho para a construção da paz. Porque se os outros se valem da violência para impor, se nós nos utilizarmos da violência do ódio em nossos corações para odiar aqueles que odeiam, que diferença nós teremos daqueles que cometem o mal? Se nós odiarmos aqueles que odeiam, lembremos do exemplo do nosso querido Divaldo, da enfermeira e do algoz do seu filho. Estamos vivendo tempos novos que precisamos espalhar o amor. Por isso a caridade é essa benevolência para com todos. Ninguém está excluído. Imaginemos nós, se todos fôssemos bons, não haveria fome, não haveria homicídio, não haveria dor, não haveria aflição. E aqui tudo indica, os economistas, os políticos,
Os homens de escola, os grandes filósofos, ainda não colocaram na pauta das discussões para a salvação do mundo esse amor, essa significação da caridade, porque muitos confundem o real significado da caridade. Quantas vezes os profissionais que trabalham diretamente com os mais sofridos, com os pobres, já que a nossa Constituição traz a promessa de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais como um dos seus objetivos, veem a caridade como um favor. Que visão reducionista da caridade! E há tempos que nós reduzimos o significado dos sentimentos nobres. Amor, por exemplo, virou sexo. As pessoas dizem, vamos fazer amor, leia-se, vamos manter relações sexuais. As pessoas dizem, isso é caridade, você tem direito a mais coisas. Mas a caridade não é um favor que se faz a outrem. A caridade é o único meio de salvação do mundo. Apresentamos tantas estratégias, mudamos tanto de paradigmas. A história nos apresentou alternativas das mais diversas, e nenhuma delas apresenta o êxito que a caridade nos mostrou. Porque se as instituições sociais, do Sistema Único de Assistência Sociais, os CRAS, os CREAS, os Conselhos Tutelares, os CRANs, e poderíamos enumerar tantos outros, se espalhassem aos milhões, ainda assim, eles não se confundiriam com as mãos singelas de uma Teresa de Calcutá, de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, porque a caridade é um dever por excelência, é um sentimento que nos garante a vida em sociedade, em equilíbrio, porque estamos aturdidos. Que outro instrumento de salvação da humanidade? A ciência materialista nos levou à lua, mas não nos consegue levar ao coração dos nossos filhos, ao coração das nossas esposas, dos nossos esposos. A tecnologia nos levou à destruição de Hiroshima, de Nagasaki, com 2 bombas nefastas. Não nos levou ao conhecimento de nós mesmos. Então precisamos romper com os paradigmas do materialismo. E os Espíritos dizem, à medida que os nossos interesses forem mais morais, mais espirituais, a sociedade haverá de mudar. A fome do mundo haverá de ser apenas um registro histórico de um período bárbaro que ficará para trás. Precisamos cultivar o amor. E eles continuam dizendo, indulgência para com as imperfeições alheias. Todos nós erramos. Todos nós nos equivocamos porque somos imperfeitos. Allan Kardec percebe isso com tanta nitidez, que ele chega a estabelecer num texto belíssimo, na nota da questão 918, na nota da questão 886, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos ser indulgentes porque precisamos de indulgência. Eu preciso tanto de indulgência. Quando a minha esposa, por exemplo, diz, a toalha está fora do lugar, eu penso comigo, meu Deus, como eu preciso de indulgência. Como eu tenho defeitos.
E como eu preciso compreender os outros. Como eu posso exigir perfeição do mundo se eu não tenho perfeição? Eu preciso então amar o mundo com as suas imperfeições, sabendo que eu também tenho. Eu sei que amanhã eu vou errar. Eu sei que amanhã eu vou cometer equívocos. Eu preciso me dar esse direito de cometer equívocos, mas me comprometendo amanhã a errar menos do que eu errei hoje. Então eu preciso olhar o mundo com outros olhos, olhar o mundo com alegria, com um sentimento de gratidão, mesmo diante daqueles que erram, porque até aqueles que nos amam muito um dia vão nos magoar, e precisamos estar prontos para perdoá-los. E se amamos, lhes damos esse direito de errar, porque todos erramos. Um dia a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho nos falará algo que nos magoa. Estejamos prontos para amá-lo mais nesse dia, porque esse é o dia que o amor nos chamará ao testemunho e descobriremos se o nosso amor é realmente verdadeiro, ou se era uma falácia, se era uma mentira, se era uma negociata. O perdão é terapêutico, ele nos liberta, ele faz uma sociedade nobre, equilibrada, porque a nossa sociedade está neurótica, está doente, está atormentada, aturdida. A caridade é a única salvação da humanidade. Eu confesso aos senhores que eu procurei outras. Eu pensei, será que é possível existir alternativas? Será que é possível teorias novas que possam nos trazer rumos de garantia de uma sociedade justa, equilibrada, solidária, humana, senão esse amor indizível de que Jesus falou aos seus discípulos naquele final de tarde, e que haveria de ser a base dos nossos pensamentos para o mundo que esperamos. Haroldo Dutra Dias nos disse que Allan Kardec foi tão sábio, que diante dos 28 capítulos, mais a introdução formando 29, ele colocou no meio do Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem principal do Evangelho, no capítulo que medeia 14 para um lado, 14 para o outro: fora da caridade não há salvação. Não encontro outro caminho. Precisamos nos amar uns aos outros. Precisamos nos olhar com outros olhos, sem esses sentimentos de ódio e de rancor. Precisamos amar o pobre e o rico, o negro e o branco, a mulher e o homem, a criança e o velho, a vítima e o algoz, a vítima e o verdugo. Precisamos amar incondicionalmente. E a cada dia que passa, a expressão "somos poucos" carece de significado para nós outras, porque aumentamos o número de semeadores do bem, daqueles que recebem as alfinetadas do mundo e devolvem o doce ósculo da caridade. Porque a caridade moral, nos diz irmã Rosália, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, consiste em as criaturas se suportarem umas às outras. E vivemos
nesse mundo acelerado da pós-modernidade, onde esquecemos esse amor ao próximo tão simples. Chegamos ao serviço e quando entramos na repartição, quem é a pessoa mais próxima de nós, senão o vigilante? Às vezes não sabemos o seu nome, não conversamos com ele, não lhes damos bom dia, não perguntamos como ele vai, como é que foi a noite. Esquecemos que é gente, mas ele é a pessoa mais próxima naquele momento, não há ninguém mais próximo. É a ele que deveríamos expressar o nosso sentimento de gratidão por ter acordado, encontrado o astro-rei a brilhar a nossa manhã. E depois subimos a escadaria ou adentramos ao elevador, encontramos um desconhecido. E por que deveria permanecer desconhecido? E lhe damos um bom dia frio quando falamos, nos viramos, parecemos estátuas. Não abraçamos mais uns aos outros, não temos tempo para as pessoas. Às vezes o companheiro nos liga para falar algo que lhe dói na alma, nós não temos tempo. E Jesus nos dizia: confessai-vos uns aos outros. E quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: fazei uns com os outros. Em outras palavras, cuidai uns dos outros. Precisamos cuidar cada um do outro, porque somos todos irmãos. Precisamos nos olhar com outros olhos. Às vezes esquecemos isso, mas a doutrina espírita nos lembra. Recordo-me que há alguns dias atrás, um amigo, promotor de justiça, encaminhou-me um caso que não era precisamente jurídico. Tratava-se de uma senhora profundamente perturbada. E então nós começamos a conversar, ela ao lado do companheiro, bastante agressivo. E o problema era um problema patrimonial que envolvia a família inteira. Os irmãos, a mãe. Eu sentia ódio. Naquele momento eu estava tão ocupado. Percebia que não havia, juridicamente falando, nas leis dos homens, direito algum que lhe pudesse socorrer. Fiquei profundamente chateado com o colega. Porque ele era conhecedor do direito, ele sabia que ela não tinha direito, mas dizer para alguém que não tem direito é árduo. Só os juízes sabem, porque no final das contas são eles que precisam dizer. Ninguém quer falar, ninguém quer contar. E falar para ela que o direito não lhe socorria. E então eu peguei, levantei-me, fui até o colega e disse a ele: aquela senhora está precisando de ajuda psiquiátrica. Eu não sou psiquiatra. Você deveria tê-la conduzido a outra pessoa. Você sabe que o direito não lhe assiste. Mas depois, a consciência me acusou e fez-me lembrar de uma passagem de Emmanuel em Religião dos Espíritos. Espírita seja o teu nome. Espírita deve ser o nome do teu nome. E eu pensei, o direito pode não assisti-la, mas antes de ser defensor público, eu sou espírita. Eu sou espírita. Eu não posso esquecer nunca do espiritismo em meu coração. E eu voltei para a sala e a recebi. Chamei os irmãos e fizemos uma grande reunião. E ela chorava, eu percebia o sentimento do ódio, mas por detrás do ódio, uma carência afetiva. E eu
comecei a falar dessa carência, do sentimento fraternal que antes existia entre eles, do companheirismo. Lhes fiz recordar os momentos de infância. Eram 11 irmãos que brigavam por um patrimônio que não valia quase nada. E então eles se emocionaram. Ela chorou, eles choraram, eu chorei. Ela me abraçou, sujou minha camisa, de tudo que vocês podem imaginar. E eu não ligava mais, a camisa estava suja, eu abracei. E eu pensei, meu Deus, o mundo precisa mais de amor do que de leis. O mundo precisa mais de amor do que de segurança jurídica. O mundo precisa mais de atenção do que necessariamente das letras frias do pensamento positivista kelseniano. O mundo precisa da caridade. O mundo clama por caridade, clama por atenção, e precisamos nós nos tornarmos esses instrumentos de amor. Precisamos, fora da casa espírita, sermos o amor. O movimento espírita é grandioso, é belíssimo, mas qual a razão de ser desse movimento, senão fazer de cada um de nós uma ovelha, a espalhar a outros tantos essa boa nova e contaminar o mundo desta nova ordem que há de marcar os tempos novos que já são chegados. O Espiritismo haverá de estar nos costumes dos homens, haverá de estar nos nossos hábitos, nas nossas ações, recordando o Cordeiro de Deus, recordando o exemplo vivo que foi Jesus. As emoções nos tomam, porque precisam calar as nossas almas e os nossos corações. Precisamos modificar a leitura que fazemos das pessoas. Somos tão cobradores, tão julgadores, mas poderíamos, na simplicidade, fazer a nossa parte, estendendo as mãos, persuadindo com os nossos exemplos, com as nossas ações. Recordo-me do querido Chico Xavier, que para mim, para todos nós, será sempre um grande exemplo. Ao chegar a uma penitenciária em Minas Gerais, junto com o juiz, já era muito conhecido, com o promotor de justiça, aqueles que o seguiam, todos queriam saber o que poderia falar o Chico, diante da escória, diante daqueles que haviam se deixado levar pela delinquência, psicopatas, psicóticos, diante daqueles que tinham amor pelo alheio, diante daqueles que transformaram a vida numa sequência de atos delinquenciais. E quando eles chegaram à praça central do complexo penitenciário, ele olhou para o juiz, olhou para o promotor, para o delegado, para os agentes de segurança, para o diretor, e perguntou: quantos nós somos aqui dentro? Nós, porque estamos todos presos dentro de nossos erros. Somos todos prisioneiros de nossos vícios. Criminosos diante das leis de Deus somos todos nós. Então precisamos fazer uma grande viagem para dentro de nós mesmos, para o reencontro com essa
essência divina, para buscarmos essa centelha de Deus, para buscarmos este si profundo que nos caracteriza, que nos identifica como criação de Deus. Porque, como diria Grande, o mal que eu faço é o que eu tenho, o que me redime, o que me transforma, é o que eu realmente sou. Então sejamos otimistas. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos essência do amor, somos filhos do amor. Que possamos refletir esse amor, domar estas inclinações ruins que ainda estão tão presentes dentro de nós, domá-las a cada dia, vigiarmos-nos para que esses sentimentos ruins passem ligeiros no imo de nossas almas, para que fiquem apenas os bons sentimentos. Perdoemos os nossos irmãos. A esposa infeliz, o esposo infeliz, que cometeu o erro do adultério, porque não teve a coragem de dizer que não amava mais. Perdoemo-nos, porque também erramos. Perdoemos a nós mesmos os nossos equívocos, perdoemos a vida, que não se nos apresentou conforme os nossos sonhos, mas que depois abriu a janela para nos dizer que quadros novos seriam desenhados para se amoldar às nossas necessidades espirituais. Perdoemos o mundo, que não se nos apresenta com as alegrias de ventura que sonhávamos em nossa mocidade. Perdoemos o corpo físico e a velhice, que nos chega convidando-nos à reflexão da temporariedade do corpo físico, do passageiro, e reflitamos sobre as dores das artrites, das artroses. Perdoemos a demência dos nossos avós, o Alzheimer de nossos velhos, e amemos mesmo que tenhamos de repetir as mesmas respostas 30, 40, 50, 100 vezes, mas façamos, porque o amor haverá de ser os nossos guias, haverá de ser e de estar na fronte das nossas consciências. Perdoemos o nosso passado, tenebroso, hostil, para escrevermos um futuro novo, para desenharmos o homem novo que haverá de nascer amanhã, e depois de amanhã, e na vida nova, e nesta vida, a todo momento que surge, porque ninguém banha nas mesmas águas duas vezes, porque elas sempre serão novas. Busquemos na doutrina espírita o elemento fundamental para a mudança de nós mesmos. Eu faço todos os dias. Algumas vezes eu caio. Algumas vezes eu percebo quão longe estou e quanto eu preciso de indulgência, porque são muitos os defeitos que me permeiam. E então, quando eu vejo esses defeitos, eu me lembro das projeções da psicanálise. E quando nós olhamos o defeito do outro, nós olhamos a nós mesmos. Então penso, o que nós fazemos diante de um espelho? Nós procuramos o espelho para retocar a maquiagem.
E a senhora, quando ver aquela manchinha, ela então começa a retocar a maquiagem para que aquela manchinha venha desaparecer. E o homem apara a barba, ou esconde a careca, tão bem falada por nossa querida irmã Potiguar. Então, nós olhamos o espelho para percebermos os defeitos que temos e reparar esses defeitos. Então, que o outro seja o nosso espelho para reparar os nossos erros. A minha mãe dizia: meu filho, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, porque o erro dos outros é o espelho dos nossos próprios erros. Então é apenas um espelho para apararmos as nossas arestas, para cuidarmos bem desta semente que nós plantamos, em que em algum momento da história de nossas vidas foi lançada em uma terra espinhosa ou cheia de pedregulhos, mas agora que a terra foi trabalhada, que ela possa crescer e receber todos os cuidados necessários, para que os frutos se espalhem 30, 60, 90, 100 por um, cada um ao seu turno, cada um à sua condição de oferecer o pouco que tem, o muito que tem, o médio que tem, mas oferecer alguma coisa a Jesus na construção desse mundo novo. Nessa proposta nova, para que a caridade esteja na pauta das discussões da Organização das Nações Unidas, na pauta das discussões das constituintes que poderão advir, nas assembleias legislativas, nas câmaras de deputado, nas reuniões das associações de bairro, nos rituais de família, nos encontros ao almoço, ao jantar, no café da manhã, nos momentos de encontro com os amigos, no trabalho, no clube, onde estivermos, que a caridade seja a pauta da salvação deste mundo, da salvação de nós mesmos. Que este estandarte possa ser levantado por cada um de nós. Fora da caridade não há salvação. Porque o fora da igreja não há salvação, o fora da verdade não há salvação, o fora da lei não há salvação. Foram propostas que sucumbiram no materialismo, que há de ceder lugar à era do Espírito, à era do amor, à era da caridade. Abramos os nossos braços e estejamos prontos para cantarmos juntos o hino do amor. E que este hino seja formado por um grande coral no orbe terrestre, para que os astros que nos rodeiam possam escutar de longe este hino de bem-aventurança pelas nossas ações. Paz na terra aos homens de boa vontade. Que as estrelas do céu, que o sistema solar, que a Via Láctea possam ouvir de longe o hino cantado pelas nossas mãos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos gestos, esse hino de amor que haverá de se espalhar pelo universo inteiro. E dizer que o amor é a única esperança, o único caminho. Que Jesus é o único guia, a luz do mundo, a nossa luz, a única verdade, a única vida que possamos nós encontrar
para encontrá-la em abundância, para encontrarmos-la em plenitude. Que Jesus possa estar conosco, caminhar conosco e viver conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.